quão é importante o cara saber vender o negócio dele. Eu acho que a venda, ela é uma construção de várias paradas, né? Primeiro do seu carisma, do seu dia, como que ele tá, né? Se você chega com cara de bunda, não espere que você vai vender muito, cara. Quem tá pagando minhas contas? Exatamente. Você paga minhas contas? Não. Então a sua opinião pra mim não vale de nada. É fazer a mesma coisa sempre, mas só que com alguns detalhes diferentes. Começando mais um podcast original, não desoriginaliza. E hoje é um episódio especial. A gente vai começar a falar aqui, pessoal, uma vez por mês. O que a gente tá pensando em fazer aqui? A gente vai fazer o react dos principais momentos dos episódios que rolaram. Então, por exemplo, assim, um mês rolou, né? Que nem esse mês aqui de maio, rolou um mês inteiro de episódios. E no último episódio do mês, a gente fala um pouquinho dos convidados que estiveram aqui. Então a gente vai contar um pouquinho do que a gente aprendeu com cada convidado. A gente vai contar qual foi a experiência, qual foi a sensação que a gente teve, qual foi os podcasts que a gente mais gostou, os que mais se sobressaíram, né? E vai ser um pouquinho da história do que a gente aprendeu aqui, tanto eu quanto o João. O João não participou de todos, porém, ele acompanhou todos os episódios também, né? Exatamente. Assistiu todos os episódios. Tivemos, né, conversas em paralelo. E o mais importante pessoal, aqui a gente vai fazer um resumo para trazer o suco de tudo que foi bom, né, desses episódios e discorrer aqui também nossas opiniões. Porque no final do dia a gente está tentando aqui virar os melhores apresentadores possíveis para levar mais informação e entretenimento para vocês. Exatamente. Não esquecendo que esse episódio aqui é um oferecimento de Lexus Automação Inteligente. É uma empresa em forte crescimento na parte de automação. Se vocês querem conhecer um pouquinho de automação residencial, pessoal, ligar a casa inteira pela Alexa, pelo celular ou até mesmo por outros aplicativos, você tem que conhecer a Lexus Automação. Ao longo do episódio a gente vai falar aí sobre ela. Ô João, vamos bater um papo aqui, meu parceiro. Com certeza. A gente tava ansioso por isso, né? Uhum. Acho que nas entrevistas a gente fica um pouco mais deixando, né, o espaço pro entrevistado. A ideia realmente é a gente poder extrair o melhor do entrevistado para que a gente consiga levar pro pessoal de casa, né, insights, que a gente consiga levar ideias muito boas para vocês, porque é aquilo, né? Nós não somos os coaches de vocês e nem muito menos os gurus. Então as pessoas que estão aqui são as estrelas e a gente seleciona muito bem as pessoas, né? O Rafa já quer falar, como sempre, né? O Faustão. Literalmente. Agora tá o Faustinho, né? O Faustinho, que ele pareceu até o Faustão também depois que fez, né, a cirurgia também. Mas enfim, a ideia aqui é a gente poder trazer, né, os melhores momentos. Essa ideia é muito boa porque a gente vai conseguir também colocar as nossas opiniões, nossos sentimentos e, enfim, tudo que a gente achar que faz sentido para esse momento, né? Exatamente. Mas eu queria também começar falando do que a gente fazia e do que a gente faz agora. Isso é muito importante. Na verdade, o podcast Original Não Desoriginaliza, ele era um podcast que a gente fazia muito alternativo. Chegamos a fazer 100 episódios de um podcast alternativo. O que é alternativo? A gente entrevistava funkeiro, entrevistava cantor de pagode, entrevistava político, entrevistava empresários de todos os setores, entrevistava pessoas que a gente achava que fosse interessante, né? Não tinha uma base, um nicho que a gente seguia no nosso podcast. O que a gente preferiu fazer? A gente preferiu mudar essa concepção e trazer um nicho de empreendedorismo. Foi quando a gente conversou, né? O Rafael fazia parte da primeira temporada, continua fazendo parte por detrás dos bastidores, mas agora o meu parceiro de entrevistas é o João, né? Que é um cara que não é empresário, porém trabalha com empresários, né? Exatamente, vamos dizer aí, trabalhei nas maiores empresas e trabalho ainda, né, numa das maiores empresas do segmento de meio de pagamento, e acredito que esse meu viés de dentro de grandes empresas também pode contribuir. Mas lembrando que o meu papel principal aqui é poder extrair o melhor dos convidados com perguntas que sejam eficientes e que façam sentido no final do dia, né? Que a gente consiga trazer ideias para vocês, que a gente consiga acrescentar, na verdade,
no negócio de vocês. Esse é o objetivo. Mas aqui não deixo de empreender. Futuramente a gente vai falar também. Obviamente a gente está aqui, então eu empreendo estando aqui, né, como entrevistador, e acredito que temos muitas coisas para fazer. Com certeza, né? Só falta assinar ali o contrato social. mas... mas tá valendo, tá? Já tá no caminho do empreendimento. Eu acho que são muitas questões que a gente vai trazer aqui daqui pra frente. E essa mudança, cara, eu acho que ela foi muito estratégica, né? A gente começou aqui... vamos fazer. Simples. Vamos fazer. A gente via as pessoas fazendo e achava que era muito fácil. Quando a gente pôs o pé inicial, a gente viu que problema de iluminação, problema de câmera, problema pra gente se encontrar com edições, com funcionamento de ambientação do podcast, né? Então, a gente passou por todo esse processo de aprendizagem, de experiência, convidados legais, convidados chatos que não conversam. Então, eu acho que foi um processo muito grande que a gente passou aqui dentro. Porém, hoje, a gente decidiu o quê? A gente decidiu nichar. Então, a gente vai falar com empresários aqui dentro. Todos os empresários, seja ele de qual setor for, nós vamos conversar aqui dentro do nosso podcast. Todos. Né? Então, a gente vai falar hoje um pouquinho dos empresários que a gente já conversou. Né? Começamos aí com a Ana Caporto. Exatamente. Foram, acho que a primeira entrevista, né? A gente vai falar hoje aqui de 5 convidados que já vieram ao podcast, que a gente já aprendeu muita coisa, que a gente já conseguiu extrair muito dessas pessoas e trazer muitas ideias para quem tá do lado aí de casa nos assistindo. E bom, vamos começar pelo começo, né? Sendo redundante aqui, mas começando pelo começo, falando da Ana. Cara, assim... Eu queria até colocar um trechinho, só tô tentando buscar aqui onde que tá os trechos dela, pra gente falar exatamente do que aconteceu. A gente shorts, tem aqui, né? Dos shorts, né? Das pessoas que acabaram de passar aqui. Né? E a gente tem aqui primeiro um trechinho. Vamos lá. E o legal, Ricardo, que eu acho que vale enfatizar que é a primeira vez aqui que eu vejo pelo menos alguém fazendo react de shorts, né? Dentro do YouTube. Exatamente. Então, obviamente, posso estar enganado, não procurei a fundo, mas eu acredito que a gente seja aqui talvez um dos primeiros no nicho que a gente está inserido, né? Uhum. Que é o nicho de empreendedorismo. Claro que, obviamente, outras pessoas, né, em geral, já devem ter feito react do shorts, mas, enfim, falando de empreendedorismo, acredito que somos os primeiros a fazer. Sim, sim. Enfim. Claro que a gente não tem essa pesquisa totalmente na mão, porém, eu acho que sim, eu também nunca vi ninguém fazer reacts de empreendedorismo, de shorts de empreendedorismo. A primeira pessoa que esteve aqui foi a Ana Caporto, a ganhadora do MasterChef 2023, né? Inclusive foi uma pessoa que eu tava tentando trazer na primeira temporada do Original Não Desoriginaliza, e que é uma pessoa muito importante, além dela ser da nossa área, da nossa quebrada, né? Que eu chamo aqui de Interlagos, de Cidade Dutra, de Grajaú, são os 3 mais conhecidos, né? A gente chama depende de onde a gente tá, né? Se a gente estiver na favela é Grajaú. Agora, se a gente estiver lá no Alphaville, a gente fala que a gente tá em Interlagos. Agora, se a gente estiver no 66, a gente fala, não, Cidade Dutra ali. Né? Então, ela é dessa nossa região aqui, né? E, pô, cara, ganhar um reality show como esse, muito importante. E ter essa pessoa aqui dentro também foi muito importante, né? Então, eu gostei muito. Ela falou algumas coisas aqui. Eu queria colocar um trechinho. Boa. E aí a gente comenta. Vamos lá. Precisei daquilo pra hoje eu ser quem eu sou. Ganhadora, só que eu tava falida. Então, assim. Espera que tá chegando. E as pessoas ficavam, ai, por que você não grava receita? Por que você não faz isso? E eu comendo ovo lá na minha casa todo dia. Ainda que eu, graças a Deus, assim, tinha muito convite. Então... Você hoje em dia ainda, né? Ovo é artigo de luxo já, né? Agora. Caramba, né? Ovo Agora sim, exatamente. Ovo café já é artigo de luxo. Mas eu não. Demorou um tempo, assim, pra esse dinheiro entrar, pra acontecer tudo isso. Então eu sinto que eu perdi, mas também eu não me arrependo de nada, porque eu acho que foi um tempo que eu precisei, eu não tinha aquela sabedoria, eu não tinha aquele conhecimento, e eu precisei daquilo pra hoje eu ser quem eu sou.
É muito forte, cara. Assim, acho que propriamente na entrevista, a gente tentando quebrar o gelo ali, né? Mas ela começa com uma frase muito forte. Eu tava vivendo de ovo, cara. Tipo assim, falida, vivendo, né? Comendo ovo, não tinha tantas opções pra fazer receita. Mas por que ela tava falida, você lembra? Exatamente. O que aconteceu? Exatamente. Porque assim que ela saiu do reality, ela não recebeu a grana, rapaziada. A galera acha que assim, tipo, saí do reality, tô com a grana na mão. Não foi isso. Não, muito pelo contrário. Foi meses depois. E a galera achando, pô, a mina tá montada, né, na grana, mas não tava. Ela foi receber, acho que 5 meses depois. O que eu acho que já tem de início é a exposição, obviamente, que você tá passando numa rede nacional, né? Você tá passando numa das maiores emissoras do Brasil, que é a Band. E também entra a questão de ser, pra mim, né? Pelo menos eu acho que é o que a gente discutiu lá também, um dos maiores programas de culinária do Brasil, né? Todo mundo, tanto que caiu na boca do povo, mas você vê a realidade, né? De fato, quando ela vem aqui e fala que ela não ganhou na sequência. E também tem a questão que ela empreendeu e quebrou. Também. E também tem a outra questão que eu acho que hoje os reality shows pagam muito mal. Por exemplo, um reality show como o MasterChef, que é super falado, é conhecido mundialmente. Portugal talvez é mais conhecido que aqui. É que os caras trazem de fora, né? Quando vem, eles compram ali a marca. Paga 250 mil. Entendeu? Você vê o cara, o cara, assim, foi o primeiro do Brasil e ganhou 250 mil reais. Agora, fala pra mim, 250 mil reais. O que você faz com 250 mil reais? Você, João, agora, ganhou 250 mil reais, você faz o quê? Cara, vou investir. Eu vou investir, a melhor forma. Se eu tivesse alguma dívida que não fizesse sentido eu investir, vou comprar uma casa top. Compra? Não compra. Um AP top, compra? Esquece, você dá entrada com esse dinheiro. E olhe lá, porque a gente tá falando de um AP bom. Minha casa, minha vida. Na nossa região. Lá. Você compra um AP, Minha Casa Minha Vida. Não é uma... Porque assim, não desmerecendo, muito pelo contrário. Eu acho que tem diversas realidades. E obviamente, você pode comprar um apartamento com 250 mil reais, sim. Mas, quando a gente fala de, consigo comprar um baita de um apartamento? Não, você não consegue. Hoje, minimamente, um bom apartamento numa região, vamos colocar aqui a nossa região da Zona Sul, você vai pagar um mínimo ali de 700 mil reais, 800 mil reais. De verdade. Mas é muito pouco, né? 250 mil é a marcenaria e os pisos. Exato. Entendeu? Se você pegar de um apartamento básico, gente, a gente não tá falando de muita coisa não, tá? Eu tô dentro de casas hoje, apartamentos, que eu vejo que essa é a realidade. Né? Tudo aumentou, inclusive que a gente tava falando, ovo virou artigo de luxo e a café também, que foi uma das sequências que a gente falou aqui. Porque tá tudo caro, né? Coisas que você conseguia antes fazer minimamente com preço, com valor, hoje você não tem, você não consegue fazer. E a gente também tem que fazer uma comparação da seguinte forma. A gente tá falando de um MasterChef que existe uma competição, que existe uma dificuldade para você ganhar, que existe, que te exige, na verdade, resiliência, que exige que as pessoas elas deem ao máximo delas. E, obviamente, você também tem a questão de ter o dom, né? E ele te oferta ali, para você, quando você ganha, você recebe 250 mil. Aí você pega um Big Brother, que pra mim é um dos programas mais idiota que existe da face da terra. Tanto que tá flopando. 3 milhões e meio. 3 milhões e meio. Tá flopando. Esse assim, último ficou bem acabadinho. Cara, né? Esse último pra mim foi essa a prova menina que viva. ganhou, que pra mim também, nossa... Aí, pra você ter noção, eu nem... quem ganhou? As redes sociais não tem mais aquela concentração em cima do Big Brother por si só. Porque deu uma baita de uma flopada. Eu não entro nem muito... né? Que é Central da Fama, Gina Indelicada, que são todas aquelas redes sociais pagas pra fazer isso. Exatamente. Né? Mas o meu ponto, não vou entrar nem no detalhe sobre reality show, mas é essa questão, né? Você vê que a pessoa, você olha ali o Instagram, ganhou o MasterChef, você acha que a pessoa tá super bem, mas muito pelo contrário, a pessoa não tava financeiramente bem, já tinha quebrado, né? Não, e detalhe, hein, João? O que aconteceu com ela foi uma coisa muito foda, galera. Ela separou do marido no meio do programa. Assim, na verdade foi 2 dias antes dela entrar
pro reality show, pro Porque Masterchef. tem aquele momento que ela fica... Isso. Eu esqueci a palavra, mas a pessoa fica... Tipo, enclausurada ali, né? Confinada. Aí, A pessoa fica obrigado, Yasmin. confinada. Valeu. Ela ficou confinada e ela separou, acho que 3 dias antes do confinamento, né? Imagina a cabeça, né? Pai do filho dela, e aí ela foi com todo esse processo de separação, que ela até disse aqui, falou pra gente. Pô, na minha cabeça sempre eu tive assim, casei, tive filho, vou ficar o resto da vida, né? E não foi nada disso. Ela não ficou, teve uma separação muito turbulenta e ganhou o reality show. Então, isso pra mim é uma mulher de respeito, né? Porque passou sobre todas essas dificuldades, fora a dificuldade do próprio programa, né? Eu vi que também ela era uma das mais novas ali do programa, né? Ela é uma garota. Ela era uma das mais novas e ela bateu na tecla também de ser mulher e ser da periferia, como a gente colocou, quebrada, você colocou no início da quebrada. E ela sustentou isso do começo ao fim no programa, então acho que isso também diz muito sobre ela, que ela é uma pessoa perseverante, que ela é uma mulher guerreira, né? Que ela é uma empreendedora raiz. Ela saiu de lá com essa situação emocional também, que, pô, é uma situação muito difícil para uma mãe que fica longe do filho, que tem um relacionamento que termina, que na cabeça dela realmente tem essa parte de família em primeiro lugar. Então imagina, ela tinha tudo pra possivelmente desistir. E aqui ela tem algo na veia que é enraizado dos empreendedores, né, que a gente entrevista aqui de sucesso, que é ter resiliência, ter força. É um momento ruim, né? Aquilo ali não vai dizer o final da tua vida. Aquilo ali é uma fase que você vai passar. Ela passou por essa fase, né? Eu acho que isso foi o mais legal. E ela continua empreendendo e hoje ela tem sucesso. Obviamente que ela criou essa marca, né? O nome dela como chefe depois do programa. Mas o mais legal é toda a trajetória que ela passou para ela conseguir chegar nesse lugar ao sol, cara. E você sabe que hoje, João, ela esteve aqui, né? A gente tá fazendo alguns projetos juntos também, né? O interessante do podcast, gente, é que às vezes, por exemplo, você conhece uma pessoa aqui dentro e você, além de pegar uma intimidade com a pessoa que tá na sua frente, que você nunca pensaria. Por exemplo, eu estive com o presidente da OAB, estive com vereadores, já estive com muita gente aqui na frente. Além de você pegar intimidade, você conhecer melhor a pessoa, você pode fazer business com essas pessoas. Você pode fazer negócios com essas pessoas. Então, talvez as pessoas olhem e falem, pô, talvez não tenha tanto seguidor ainda, não tenha tantas visualizações. Normal. Mas as negociações que estão sendo feitas por trás dos bastidores são magníficas. Hoje ela esteve aqui e a gente fez algumas negociações futuras, né, que estão para acontecer. Já tem algumas acontecendo, né, com algumas coisas que vão rolar no Senac no mês que vem. E, cara, ela mesma me disse que no dia que ela veio fazer essa entrevista aqui, né, ela não estava bem ainda. E agora ela tá se sentindo bem melhor. Mas ela analisou bastante o podcast depois. Ela falou, pô, não gostei daquilo que eu falei. Por que eu insisti em falar nisso? Por que isso e aquilo? A nossa cabeça, às vezes, tá um pouco flopada, né? A gente tem muita preocupação no dia a dia. Então a gente não sabe se a gente tá realmente sendo assertivo no que a gente quer falar. Não no que os outros esperam que a gente fale. Mas no que a gente mesmo deseja falar quando a gente se ouve, depois que a gente assiste o podcast. Então eu acho que a gente fala determinadas palavras, mas só que quando a gente vê que a gente não era aquilo que a gente queria dizer, a gente se arrepende um pouco, mas é aquilo, né? Já passou, já falamos, já foi, e a única forma de você resolver isso é uma próxima vez você não falar. E é isso que eu ia trazer também, né? Eu acho que é uma oportunidade para ela vir aqui de novo, porque vai passar um tempo. Os projetos que ela já tinha aqui, que ela falou no final também, né? Da nova empreitada dela, eu tenho certeza que vai dar certo, porque ela é uma mulher, assim, incrível, né? A gente conheceu aqui no podcast entrevistando e depois teve a oportunidade de dar sequência para fechar mais negócios com ela, né? Em outras frentes. Sim. E é natural isso acontecer. Tem muitas vezes que eu saio daqui do podcast, assisto o programa depois e falo, poxa, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter falado mais coisas, mas é natural. E a gente está ganhando também esse corpo aqui para que a gente consiga lá na frente trazer
mais informações bacana, que a gente consiga construir uma coisa que seja importante para quem tá aqui, para quem tá assistindo. Então isso é natural do caminho. Só um treinamento, né, João? Exatamente. É um E treinamento. cada dia, eu tenho até tatuado isso, cada dia é uma chance pra gente Original ser não melhor do que desoriginaliza? ontem. Não, ainda não. Mas ainda não, é uma ideia. mais, hein? É uma ideia, o logo novo ficou fera. Logo mas novo ficou fera. Você gostou do logo, João? eu gostei muito, cara. Eu gostei assim. O João gostou, a parte laranja de trás, não desse aqui, tá? Porque esse aqui do é o logo mesmo, né? Não daria pra ser laranja. Mas o logo que está na sua telinha, que você está vendo. Né? Esse combinou muito, cara. Esse foi você que Exatamente. escolheu o laranja. Esse teve o meu dedo ali, né, pra seguir nessa cor. Mas a tatuagem é a cada dia uma chance pra ser melhor do que ontem. Olha, Então, muito bom. o próprio Cortella fala, quando você entra no rio, uma vez você sai, você volta e entra no rio, já entra outro homem. Quer dizer, É outro você rio também. é outro rio também. Né? Você aprendeu muitas coisas, você mudou sua forma de pensar sobre algumas coisas, mas a mensagem que passa da Ana é muito bacana. Quem assistiu o podcast completo conseguiu analisar, né, do começo ao fim a história dela, viu ali uma mulher guerreira que se reencontrou no programa e que hoje tá muito bem, né? A gente acompanha ela nas redes sociais também e a gente vê que ela tem muitos projetos ali com restaurantes, ela tem a empresa dela que faz um Angaturi, trabalho... né? Exatamente, Ela vai Angaturi, fazer- que ela vai fazendo ali, né? Essa parte de cozinhar de forma regional ali, em algumas cidades, parcerias com alguns Casamentos que ela fez restaurantes, pra 4 casamentos. pessoas, Exatamente. cara, muito louco, que é sério. muito legal e eu tenho certeza que a próxima vez que ela vir aqui, ela já vai falar bastante sobre isso, cara. Pra eu colocar um novo shorts aqui, inclusive dela, Claro. pra gente não se estender muito em todos os shorts, essa parte que ela comentou bastante, da parte que ela fez aí o casamento para 4 pessoas, eu achei bem interessante, porque são coisas novas, né, que vem acontecendo. Ela tá selecionando, assim, pequenos públicos e atingindo pequenas pessoas, mas com detalhes maiores, né? Que é o que a gente tava conversando hoje, que às vezes passa batido quando você tá atendendo sei lá, 200, 300 pessoas. Atender 4, 5, às vezes a pessoa é mais tranquilo, mas às vezes não. Né? O detalhe do prato, essas questões todas são muito importantes. E é algo muito diferente, né? Acho que ela pensou muito fora da caixinha, assim. Eu falo porque eu não vejo muito isso. Sim. Né? Talvez não seja tanto minha realidade, mas é algo muito diferente. Né? Você trazer um evento mais... claro, né? Se a gente pegar aquela galera que tem uma condição financeira maior, fica mais fácil, né? De receber. Pô, vou receber uns amigos hoje em casa, vou contratar um chefe, né? Que ganhou o prêmio do Masterchef. Mas é claro, gente, isso aqui... não é que seja só para pessoas ricas, né? Entre em contato com ela, né? Avalia, quase, avalia, né? Não é Acho pra pobre. Não é pra pobre. Não vamos ser hipócrita aqui também pra falar que, pô, exatamente, não é. pra pobre, vai ter né? um custo, um ticket médio um pouquinho acima, mas Exatamente. às vezes faz sentido Você pra que tá você. recebendo Cara. ainda o Bolsa Família e tá querendo fazer isso, galera, não tem problema. Isso aí pode acontecer com qualquer um. Mas, assim, não é o momento. Tá? Segura aí segura essa verba. Mas eu acho que tem espaço ali, se é um momento especial. Sim. Eu sou fanático por comida, então, pô, eu gosto de comer bem, cara. Não eu importa também, de pagar cara. caro pra comer Mas bem. assim, eu acho que depende, né? Eu gosto muito de comer bem, mas eu tenho uma realidade, entendeu? Por exemplo, eu já paguei certa quantia pra comer, mas eu ainda não tô numa realidade de pagar uma outra certa quantia. Mas vai chegar. Talvez, com certeza. Emana, velho, emana. Chega, emana. Você não vai emana. fazer várias vezes. Você vai Exato. fazer uma vez ou outra. E outra, né? Às vezes a gente tem que ver, porque a gente brinca muito com isso, mas quantos finais de semana eu já gastei com besteira, né? Ou às vezes um sonho que eu falo que eu queria ter feito. Né? Por exemplo, às vezes em bebida, rolê com os amigos, né? Balada e um monte de outras coisas. Quantas vezes a gente já não gastou tanto dinheiro por aí que se a gente pegar e falar, pô, e se a gente fizesse um jantar com a gata especial? Né? Exatamente. Porque escolhas. Mas vamos pro próximo shorts aqui dela? Ó, vamos pra esse aqui, ó. Pessoa não é boa, não é que quem tá na quebrada não sabe ou não é bom pra ganhar um programa ou pra ser famoso. É esse que já sei lá, foi? ser cantor.
quer que seja que a pessoa... Não, Só que às vezes a gente não tem oportunidade. Muitas meninas me encontram e falam, nossa, você me inspira. E eu sempre falo pra elas assim, vocês também me inspiram, porque se fosse você lá no meu lugar, talvez você teria falado coisas que eu também ia me identificar. Porque a gente tem essa garra, sabe? Eu vejo muitas meninas que pra gente às vezes só falta uma oportunidade. Não é que a pessoa não é boa, não é que quem tá na quebrada não sabe ou não é bom pra ganhar um programa, ou pra ser famoso, sei lá, ser cantor, o que quer que seja que a pessoa... Só que às vezes a gente não tem oportunidade. Então, quem é de periferia, às vezes tem que correr 10 vezes mais pra alcançar o mesmo lugar de uma outra pessoa que também tem... Pessoa não é boa, não é que quem Isso tá aí, na cara. quebrada... Sabe o que me lembrou isso aqui? É o começo de Nego Drama. Né? Entre sucesso e a lama. Exatamente, dinheiro, que ele fala problemas, assim, invejas. você tem que estar você tem que ser 100 vezes melhor, né? Quando você é negro, você tem que ser 100 vezes melhor pela escravidão, pelos preconceitos, por tudo que a gente já passou. Cara, eu acho assim, tem gente que tem que ser 100 vezes melhor mesmo pra conseguir chegar no lugar ao sol. E quando chega, ninguém vai lembrar de quanto você foi 100 vezes melhor. Mas também ser 100 vezes melhor não é que você foi 100 vezes melhor só ali. Você é 100 vezes melhor, eu acho que durante uma carreira toda, cara. Porque uma pessoa que foi 100 vezes melhor, ela não, na minha opinião, ela não vai deixar... Assim, vai ficar bem e daqui a pouco ela tá pra baixo de novo. Ela pode até diminuir uns 50%, mas continua sendo 50 vezes melhor. Né? O que ela disse é o que acontece com muita gente. Eu acho que até no meio futebolístico também acontece muito isso. Às vezes tem, cara, moleque bom no futebol, moleque que é talentoso, pessoas boas aqui na quebrada, mas só que não tem um empresário que invista. Não tem uma pessoa que entregue, não tem um olheiro bom, alguém por trás ali. Então, esse talento todo acaba sendo desperdiçado e esse talento ele vai ser abraçado por outro local. Se não foi abraçado pelo futebol, se não foi abraçado pelo Masterchef, às vezes tem um traficante que tá louco por você, né? Então, ele vai ver esse talento em você. E ele vai falar, cara, eu preciso desse cara aqui. Ele pode ser o meu melhor gerente. Então, eu acho que o talento, ele nunca é desperdiçado. Ele só vai para outros locais. Eu tenho plena certeza disso, cara. Um ponto que ela fala que é muito de fazer 100 vezes mais, ela se tornou referência para muitas pessoas. Que eu acho que é a cereja do bolo de quem empreende, de quem participa de um programa como esse e ganha. A grana é legal, mas acho que acima de tudo é o quanto você inspira as pessoas. Porque no final do dia é isso que a gente vai levar da vida, né? Ninguém vai lembrar com quantos milhões você morreu na conta, a não ser que você seja o Warren Buffett, né? Que é um dos maiores investidores do mundo, talvez o Elon Musk. Mas fora esses caras, o que vai ficar, a sua lembrança na Terra vai ser as pessoas falando de tudo que você fez de bom, de positivo. E o que ela traz aqui pra mim é sobre isso. É sobre ela ser inspiração para as minas da quebrada que também querem cozinhar, que sabe fazer as coisas, que muitas das vezes tem a síndrome do impostor. Porque veio de um lugar pior, porque às vezes não tem condição, tem medo de dar as caras e de fazer. E pra mim esse é o principal ponto. Ela foi lá, fez e falou, ó, galera, é possível fazer, dá pra fazer. E aí puxando o gancho com o que você falou agora, eu assisti esse final de semana, tem um documentário agora na Netflix do Vini, que é Baila Vini. Ah, sim, inclusive o Vini, né, quando ele ganha como o melhor do mundo, ele coloca, antes disso, né, quando rola a questão do preconceito, porque não bastou. O cara joga demais, o cara, ele tem a alegria brasileira de dançar, de expressar o futebol brasileiro com sua categoria, e o cara era criticado, o cara era chamado de macaco pelos torcedores do acho que principalmente do Valência. Então, isso retrata que, cara, você vai ser 100 vezes melhor, você vai conseguir vencer e vai ter os caras invejosos, vão ter os caras do mal que ainda vão encontrar alguma coisa pra te ferir. Quer dizer, que é crime isso, né? Aqui racismo é crime, pessoal. Então, que eles encontraram? A forma mais covarde possível pra pegar uma pessoa que teve sucesso e ainda apedrejar essa pessoa, quer dizer, fazer mal pra essa pessoa. Então a gente trouxe essa pauta aqui, mas o que mais me surpreende e que mais me deixa feliz é que as pessoas que estão do outro lado não vão parar, irmão.
Ela veio da quebrada, ela é menina de periferia que conseguiu vencer o MasterChef, que dá certo hoje na vida como chefe de cozinha renomada. Então, você pega o Vini Júnior, cara, melhor do mundo, é indiscutível. O resultado do cara é indiscutível. Então, essas pessoas, além, obviamente, o Vini ganha muito dinheiro. O resultado do cara é absurdo, falando de quanto ele ganha de dinheiro, salário do Real Madrid, mais patrocínios e etc. Mas o que esse cara mostra é um legado, cara. Ele foi pra cima de toda a situação que ele viveu ali, né? E ele virou inspiração, porque ele também é um cara da quebrada. Aprender ainda também, viu? Né? Como todos nós, né? Mas eu acho que tem muito pra aprender. Você vê que às vezes o cara é uma inspiração, é um talento, né? Mas às vezes eu me identifico assim, olhando pra ele com algumas partes que você fala, pô, cara, tem algumas atitudes que não sei, cara, eu também erraria, né? Acho que todo mundo, mas são algumas atitudes que você vê que com os passar dos anos a pessoa vai ficando mais maleável com algumas coisas, vai deixando outras coisas mais de lado. Acho que a gente não precisa ser ponta firme com todas as coisas na vida, porque ninguém vai mudar o mundo. Cara, eu não acredito que ninguém vai mudar o mundo. Nem Jesus mudou o mundo totalmente. Claro, mudou muito. E eu acho que isso é o que a gente precisa fazer. A gente precisa mudar o máximo possível. Mas totalmente não adianta. Ninguém vai fazer isso. E nem vai mudar. E nunca vai mudar. Eu acho que é só você fazer o seu papel muito bem feito, que já tá bom. De bom tamanho. Eu trouxe mudando o caso os ao seu redor, né? Exato. Trouxe o caso do Vini aqui porque me marcou bastante. A gente conversou antes sobre isso. E aí traz essa parte, né, de periferia, de ter sucesso. Acho que o Vini também, ele é super jovem, ele tem muito a aprender, mas eu acho que ele já é uma grande inspiração para todos os brasileiros, né? Ele vem da favela do Rio de Janeiro e ele conseguiu o que muitos não conseguem, que pouquíssimos conseguem. Ele mesmo fala que muitos amigos dele, colega dele, tá no tráfico de drogas, que é o caminho natural, que é o que você falou. Ele tenta a bola, não consegue, se frustra e ele vai para um caminho mais fácil, né? Então, para mim é exemplar. Eu tiro bastante o chapéu para essa análise dela aqui, de falar, cara, eu consegui, você consegue, e ela poder espelhar isso para outras pessoas, quer dizer, ela ser inspiração para outras pessoas. Exatamente, que nem você falou, né? Tem sempre gente que vai julgar, vai criticar, mas é aquilo, né? A mosca, ela não sobe pra lâmpada apagada, cara. Nenhuma mosca sobe pra lâmpada apagada, é sempre pra lâmpada acesa, né? O brilho chama a atenção da mosca, e a mosca, querendo ou não, é uma praga, né? A não ser pro sapo. Então, quando a gente imagina que você tá no seu melhor momento, no seu auge, brilhando, cara, com certeza vão surgir moscas ao seu redor, né? Mas tomara que você tenha alguns sapos aí pra dar conta dela, né? E continuar brilhando. Vamos pra uma próxima aqui? Bora. Tá. Depois dela foi a Renata Rondon, né? Renata Rondon. Vamos falar de franquias. Segunda, né? Nosso segundo episódio. Eu vou deixar aqui rolar um pouquinho da Renata Rondon e a gente vai comentar. Você montar um McDonald's só porque todo mundo come. E para você escolher uma boa franquia, eu acho que tem algumas questões. A primeira delas é a identificação. Não adianta você montar um McDonald's só porque todo mundo come. Não adianta você montar uma franquia de alimentação porque todo mundo tem que comer. Se você não gosta do mercado, se você não gosta de trabalhar de toquinha, sabe? Se você não gosta de trabalhar de domingo a domingo dentro de um shopping, não compre uma franquia de alimentação. Não é um negócio pra você. Então não é porque o pessoal diz que dá dinheiro que você deve não é. Bom, Renata Rondon, especialistas em franquias, uma mulher aqui que me deu uma aula de franquias. Gostei muito desse podcast com ela. Não conhecia muito sobre franquias. Fiz muitas perguntas para ela. Afinal, temos a Lexus Automação e eu tinha sempre essa visão de ter franquias e eu não sabia uma coisa, cara. Uma coisa que foi muito importante que ela contou, que colocar a sua empresa como franquia é você abrir o segundo CNPJ, porque se eu hoje vendo serviços ali para os meus clientes, instalação, né, organização, configuração, e eu vendo produtos, receiver, produtos de automação, eu teria que montar uma outra empresa com CNPJ específico para venda de franquias. Então seria uma segunda empresa, né? Então, assim, pessoal, para você que está pensando em franquear, em ser um franqueado, né, um franqueador, na verdade,
você tem que entender que você vai ter uma outra empresa. E você vai ter que trabalhar como se fosse uma. Porém, você vai ter outros serviços. Você vai ter os seus serviços que você já fazia, mais os serviços de franquia. Então você vai estar agregando mais uma empresa dentro. E tem que você estar preparado para isso. Quer dizer, afinal, acho que a gente nunca está muito preparado. Porém, a gente tem que estar, como a gente disse, né? Tem que ter aquele... Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem e um pouquinho de preparação, sim. Porque senão você vai muito cabaço pro local, sabe? Eu acho que é uma questão que você tem que estar... realmente tem que ter uma experiência, tem que ter uma pessoa igual a Renata, né? Pra te explicar quais são as vantagens, desvantagens. Igual ela disse aí sobre o McDonald's. Pô, não adianta você achar que o McDonald's é bom porque você vê todo mundo falando que é bom uma empresa para você ser franqueado, né? É bom para aquela pessoa que gosta daquilo, né? Que está disposta o primeiro McDonald's dela, trabalhar de final de semana, trabalhar de toquinha, né? Com gordura, não ter horário para entrar, não ter horário para sair. Isso é para essa pessoa, né? Senão você procura uma outro tipo de franquia que seja de segunda a sexta, que existe também. Então acho que tem que pensar em todos esses tipos. Eu já conheci muitas pessoas que assim, eu vou investir na franquia X porque eu vi que fulano tá ganhando dinheiro lá. Eu vou investir na franquia Y porque eu vi que um colega de um colega tá tirando 30, 40 pau naquela franquia. Meu irmão, primeiro de tudo, onde esse cara tá localizado, quem é esse cara, quando esse cara começou, quer dizer, qual que é a expertise que esse cara tem, né? Eu acho que envolve muitas coisas, não é só simplesmente ver o que o cara tá fazendo, o cara tá ganhando dinheiro, vou fazer porque eu vou ganhar dinheiro igual. Não, eu acho que aí já parte do princípio que você tá muito errado, uma vez que você não conhece sobre, né? Você não foi investigar, você não foi ter noção de como que funciona todo o mecanismo daquilo, né? E a mensagem fica clara dela, né? Não é para todo mundo. Então, às vezes também você que tem uma empresa e fala, cara, minha empresa é a 8ª maravilha do mundo. Obviamente, né? Quem tem uma empresa, quem construiu uma empresa do zero, sabe da dificuldade, tem orgulho daquela empresa, tem orgulho, né, de ter construído aquela empresa. Ele é uma pessoa que, pô, você olha pra aquela pessoa e óbvio que ele vai puxar sardinha pro negócio dele. E ele acha que é simples franquear, mas como você colocou, não é simples franquear, é um novo CNPJ, você tem que vender a sua empresa 2 vezes melhor do que você já vende ela pro seu negócio próprio, porque você vai precisar que pessoas comprem a sua ideia e repliquem a sua ideia. Então não é tão simples, né? A gente acompanhou. No mínimo 4 meses ela dentro da sua empresa, né? Como se fosse uma funcionária sua. Ela fica 4 meses, isso é o mínimo, né? Chega até 6 meses. E ela estuda toda a sua empresa. Então, quer dizer, são 4 a 6 meses de trabalho sem ganhar R$1. É um investimento a longo prazo. Não é nada a curto prazo. Né? Não é uma parada que você vai fazer e já daqui 6 meses você vai... conquistei meu primeiro franqueado. Não. Pode ser que daqui 1 ano você conquiste. Mas pelo menos 6 meses você vai ter que lutar sem nada. Né? Isso me lembra muito o que a gente passou aqui no podcast agora. Né? Que assim, a gente ficou quase 4 meses, um pouco mais, quase 5 meses sem fazer um podcast aqui dentro, porque a gente ficou estudando, cara. Arrumando a cozinha. A gente ficou arrumando, contratamos social media. Hoje temos uma pessoa que só lida com a parte de convidados. Tivemos que correr atrás da parte de edição de novo. Temos a nova editora, né? Temos um novo entrevistador aqui também. Temos outra parte, a pessoa que cuida só da parte de novos negócios para o podcast, né, de novos patrocinadores. Então, eu acho que me lembrou muito essa questão da franquia que ela me falou. Eu falei, cara, como que é difícil? Porque eu fiquei quase 5 meses sem fazer um episódio, um único episódio, só trabalhando em cima. E às vezes tem gente que olha e fala, pô, tá a mesma coisa, cara. Você fala, pô, FDP, né, cara? A pessoa. Mas, assim, ninguém é obrigado a ver como você vê as coisas, né? Você tem uma visão macro da parada e às vezes a pessoa tem a visão micro, né? Exatamente. O que a pessoa tá vendo aqui é a pontinha do iceberg, né? De tudo que tá sendo feito por trás. Exatamente. E é claro,
primeiro eu mencionei aqui que, de fato, é a própria fala da Renata, né? Que franquia não é para todos e nem franquear também é para todos. Mas sim, tem muito espaço no mercado, tem muita ideia boa, né? Negócio bom que dá para replicar, mas se você tiver o suporte, consultoria de um profissional, né, do mercado que já tem anos de experiência e que vai conseguir ajustar ali a sua cozinha, vai arrumar a sua cozinha para que você consiga fazer esse projeto ser grande lá na frente, é o mais indicado, né? A gente vai falar até do Rafa já no próximo, sim, mas exatamente. A gente relaciona muito pô, procure uma ajuda, dê o braço a torcer sim. Eu acho que é importante você aprender com o erro dos outros e você já ter dentro de casa uma receita previsível, quer dizer, você já fazer algo que você sabe que aquele caminho ele tem muita chance de dar certo, até porque nada te garante que vai dar certo, mas se você já percorreu aquele caminho, você sabe que, pô, chega onde eu quero, isso é muito importante. Então, eu acho que tem uma parada que garante que vai dar certo. O que você acha? A persistência, cara. A persistência, ela é totalmente inimiga do não vai dar certo. Porque, cara, de verdade, no começo de tudo, que eu era multimagem, que eu montei, cara, muitas coisas não deram certo. Muitas coisas na minha vida não deram certo. E muitas pessoas falavam, caramba, meu, vai trabalhar em alguma empresa. E eu sou persistente. Inclusive, algumas senhas minhas tem escrito persistência no final. Pra você que quer tentar aí, ó, né, já tem uma dica. Exato. Mas é assim, cara, de verdade, a persistência, ela é uma parada que você adquire treinamento, né, com a persistência. Você aprende com os erros e depois você vai vendo os seus acertos. E você tem que ter paciência dentro da persistência, porque ela exige isso. Ela exige a paciência. E quando você tem paciência, você acha que você vai ter paciência como? Passando por problemas que não te deixam ter paciência. Exatamente. Se você rezar pra Deus pra pedir paciência, ele vai colocar vários problemas na sua frente. Vai colocar vários problemas na sua frente. E aí, agora você tem paciência, não teve? Ou você não aprendeu a ter ainda. Mas como que você vai pedir paciência? Você acha que você vai ficar na paz do Buda lá? Não, eu acho que é bem por aí mesmo. Boa. E franquias é um bom negócio no final do dia, né? Na conversa com a Renata, ela mostra que teve diversos cases de sucesso. Eu acredito muito também na franquia, cara. Eu gosto do modelo de franquia. Um dos sonhos, assim, talvez a longo prazo é montar algo que dê muito certo e que você consiga replicar. Né? A gente pegar, por exemplo, exemplos pra mim, acho que exemplos muito bons é de academia, cara. Uhum. Você pegar hoje as principais marcas no Brasil de academia, muitas delas são franquias, né? Isso. A primeira pergunta que eu fiz pra ela, inclusive, foi essa diferença entre franquias e redes. Né? A gente tem que entender que muitas academias também são redes. Boa, isso né? é importante. E outras academias também são franquias. Não só academias, mas como outros negócios também. Né? Mas tem muitas redes aí de sucesso também. Por exemplo, Smart Fit, a própria Cristal, que a gente trabalha, faz muitos serviços para Cristal, que inclusive é um case de sucesso da Lexus. Né? E eu acredito que muita gente confunde isso, essa questão de franquias e redes. Né? Rede é praticamente uma pessoa só, que talvez tenha alguns sócios bem minoritários ali, mas franquias não. Franquias a pessoa é dona do negócio dela, só que você amarrada no contrato à sua empresa. Pô, né? Isso é legal, hein? O que ela falou que é o mais importante de uma franquia para te segurar? Como é que eu te seguro? Sabendo que você pode abrir daqui a um tempo. Eu seguro você e a sua família, cara. Nenhum de vocês podem abrir. Vamos ter uma farmácia. Drogaria São Paulo. Uma franquia da Drogaria São Paulo. Aí, comecei a me dar bem e percebi que o negócio, eu posso ter o meu sistema, eu posso ter os remédios, já sei de onde vem. Perfeito. Como é que funciona. Só que eu posso sair dessa franquia daqui a 5 anos. E mais 5 para eu poder trabalhar no mesmo ramo. Então, quer dizer, é amarrado via contrato. Aí você fala, vou colocar o nome do pai. Não pode. Não pode colocar o nome do pai, da mãe, do filho, né? Cara, é amarrado familiarmente. É que da hora, porque senão você passa a receita do bolo pro cara, o cara exatamente. tem sucesso. E você continua com o CNPJ do cara. Fato. Né? Querendo ou não.
Entendeu? Então, tem como amarrar por diversas vezes no contrato. E ela falou que esse é o mais importante. Esse é o mais importante da franquia. Você amarrar de primeiro o franqueado. Né? A pessoa que vai se franquear ali, a sua marca, você amarra ela nível contrato. E aí sim você consegue. Então essa foi uma experiência muito boa que eu aprendi. Cara, isso é legal, hein? Até porque eu trouxe aqui a questão das academias e você falou de rede, é verdade. Tem academias que são redes e academias que são franquias. São franquias, exatamente. Pô, muito bom, cara. Legal, né? Ricardo é cultura, velho. Eu achei que a gente... Eu achei que eu sabia até algumas coisas sobre franquia, mas quando eu conversei com ela, vi que eu não sabia nada. Porém, temos outros podcasts que foram feitos, né? E nós temos mais alguns aqui pra falar. Vamos lá. Do Rafa, né? Tem um aqui, cara, ó. Embaixadinha, esse eu não esqueço, hein? Não é o foco, não é o foco. Humilhação do cara aí. Bom, temos o do Rafa, né? Aqui, ó, vamos lá. Vamos pegar esse aqui. Qual que é o grande segredo? Qual que é o grande lance? Se você sabe o que é certo, você vai ensinar. Hoje temos sucesso nos nossos negócios, né? Mas já quebramos uma vez também. E o que acontece? Qual foi o nosso erro e o que eu vejo que acontece constantemente? É mais fácil você errar sozinho do que você errar com o erro dos outros. Você aprende, você faz totalmente diferente. Então, qual que é o grande segredo? Qual que é o grande lance? Se você sabe o que é certo, você vai ensinar. Quando você está próximo de alguém que já errou, ele vai te dizer qual o caminho de não percorrer. É claro que existem vários segmentos, então ninguém é igual a ninguém, mas geralmente a receita é a mesma. Então, para você de fato não perder, para você não cometer o erro, você tem que estar perto de pessoas. E como é que você está perto de pessoas? Através de associações, de grupo de empresários, que ali você consegue absorver muita informação. Qual que é o grande segredo? Pô, muito legal, cara. Cara, essa parte eu me lembro muito bem dessa parte do podcast, que foi uma parte que a gente comentou sobre qual a diferença de você estar em uma associação, né, ou não estar. Porque uma associação você pode conversar com outros empresários que passaram por erros, né, que ele pode te dizer, ó, cara, se você fizer isso, você vai errar. Cara, quando eu comecei como empresário, eu queria seguir todos os passos do meu pai. Só que meu pai não me ensinava. Meu pai não me ensinava porque eu não estava ali dia a dia com meu pai. Né? Aconteceram algumas coisas na vida que me impediram de estar próximo ao grande empresário da minha vida, que foi o meu pai. Né? Falecido, vai completar 3 anos. Meu pai, na minha opinião, é um dos caras mais fodas que eu já conheci como empresário. E eu queria ser exatamente igual a ele. Exatamente. Até no jeito que ele falava com os funcionários, eu queria ser com os meus funcionários. E eu tinha apenas 23 anos, 22, 23 anos, e eu já contratei mais 2. E eu achava que eu podia ser igual a ele. Só que eu não podia. Meu pai tinha 70 anos já, 60 e poucos anos, quase 70. E ele sabia como falar assim com os funcionários. Mas se eu soubesse que eu não podia falar assim com os meus, eu não tinha passado o que eu passei. Eu passei muitas complicações com funcionários porque eu achava que eu podia ser igual ao meu pai, falar igual a ele, brincar igual a ele, zoar igual a ele. E quando eu percebi que os funcionários também podiam fazer isso comigo, naquele primeiro momento eu não sabia como lidar. Então eu queria zoar, mas às vezes não queria ser zoado. E isso é um trisquinho, uma faísca do que eu passei nos meus primeiros momentos de empresário. Querendo seguir um passo, mas não tendo outro. O que eu quero dizer só para entrar nessas entrelinhas que o Rafael acabou de falar? Talvez, se eu estivesse dentro de uma associação nesse momento e tivesse contado esse problema para alguém que estava lá dentro, essa pessoa ia falar, pô, Ricardo, olha só, mas calma aí, você está se comparando ao seu pai? Seu pai tem quantos anos? Como que ele fala? Olha a entonação de voz que ele coloca. Olha a experiência. E outro, ele é mais velho, as pessoas respeitam ele. São tantas coisas que eu podia ter ouvido de outra pessoa dentro de uma associação que seria totalmente diferente para mim. Então eu levo essas questões como os erros que a gente pode ter, que podem ser repreendidos numa associação. E não só isso, outras coisas podem acontecer também.
Eu acho que um ponto muito legal e também o principal, talvez, seja a importância da ESU, né? Muita gente nem conhece a ESU. Eu, particularmente, eu vou falar aqui de peito aberto. Eu não conhecia o trabalho a fundo da ESU. Eu sei que era uma associação, né, para empreendedores da Zona Sul, mas também não é só Zona Sul. Pode ser da Zona Leste, pode ser da Zona Oeste. Então, quer dizer, a gente descobriu várias coisas. Até do Japão, né, cara? Até do Japão, se for brasileiro. O principal ponto para mim é que você vai estar do lado dos principais empresários de diversos ramos, né, de diversos segmentos, de diversas verticais. Então, você poder aprender com essas pessoas para não cometer os mesmos erros, não tem preço, cara. Vamos supor que custe 300, 400, 500, não sei, pessoal. Não sei quanto custa ser associado da ESU, mas esse dinheiro vai ter um retorno muito maior. Porque nada paga você estar perto de um baita de um empresário que já chegou muitas das vezes aonde você quer chegar. Porque aqui entra até outra discussão, né? A gente aqui não compra algo de alguém, o curso de alguém que não chegou onde a gente quer chegar. Né? A gente aqui se espelha em pessoas que chegaram nos lugares que a gente quer chegar. Então, você estar perto dessas pessoas, você poder fazer network, você poder fazer negócio com essas pessoas, para mim é o ponto-chave da ESU, como o Rafa colocou aqui. Então, cara, você vai aprender o caminho com quem já fez o caminho e vai te dar mastigadinho como se fosse um Waze, para você não quebrar a cara, né? Para você chegar às vezes até mais rápido onde você quer chegar. Em contrapartida também, a gente olha que lá dentro você vai ter cursos, você vai se tornar um melhor profissional, né? Porque não é porque você é um dono de uma empresa que você não é um profissional. Sim, você exerce a função de CEO, né? De presidente, enfim, como você queira colocar. Então você precisa ter a cabeça ali de forma estratégica para impulsionar os seus negócios, como o Ricardo colocou. Ele apanhou muito, hoje ele é diretor, inclusive também diretor de redes sociais, da ESU. Então, a ESU, foi uma grata surpresa, né? Hoje o Rafa estar lá e a gente conseguir também aqui, a gente não, né? Eu mais na cadeira aqui de pessoa que não conhecia tanto a ESU, poder aprender muito mais do que a ESU pode proporcionar. Mas esse pra mim é o ponto principal, é fazer network, cara. Eu vejo duas chaves aí também, que eu tava pensando aqui enquanto você falava. Tem a parte de você ter a humildade de chegar dentro do local e você aprender com as outras pessoas, que eu acho que isso é pra todos. Isso é pra todos. Independentemente de se a sua empresa é líder no que ela faz aqui na região ou no planeta. Você tem que chegar lá e você tem que ter humildade para ouvir as outras pessoas. Por mais que você seja muito foda, eu acho que a gente tem que ter essa humildade. Mas, por outro lado, a associação também serve para pessoas já com experiência que estão lá para ensinar. Né? Eu, por exemplo, hoje, eu me sinto já com um pouco mais de moral, um pouco mais de inteligência e amadurecimento para ensinar alguma coisa. Talvez nem tudo, eu estarei muito para aprender também. Mas eu tenho certeza que eu estou muito para ensinar também. Porque eu aprendi que uma informação guardada ela não vale de nada. Às vezes a gente sabe uma coisa muito valiosa e a gente fala assim, eu não vou ensinar porque eu estou com medo de concorrente. Eu estou com medo que essa pessoa faça a mesma coisa que eu, fale a mesma coisa que eu e eu. Não. Todas as vezes que eu aprendi na minha vida foi ensinando. Foi os melhores aprendizados que eu já tive na minha vida, foi ensinando. Tinha coisas que eu não sabia ensinar. E quando eu comecei a dar uma aula, mesmo sem saber, era como se fosse uma luz que entrasse dentro da minha cabeça e fizesse puff. E eu sabia ensinar aquilo, cara. Que era uma coisa que já estava no meu subconsciente. Só que você precisa libertar essa parada. É como se você tivesse um armário cheio de roupa velha. Entendeu? Quando você tem roupa velha, como é que você vai no shopping e você vai comprar roupa nova? Você vai colocar onde? Você tem que tirar as roupas velhas para colocar roupa nova. E é exatamente isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a jogar as roupas velhas e entregar para alguém. Porque aquilo eu já tinha usado. Já me serviu e foi ótimo. Só que agora eu posso usar uma roupa nova.
Porque é isso que eu pretendo pra mim. Eu pretendo usar uma roupa melhor, uma roupa nova. Mesma coisa com a informação. Quando eu solto ela, me surgem novas ideias. Então, quando eu tava dando uma aula ali, mesmo sem saber mesmo direito, eu via que começava como se fosse uma mágica, pessoal. Entrar ideias novas porque eu estava ensinando. Então, eu acho que a melhor forma é ensinar. Mas tem que ter humildade pra querer aprender também. Total. Acho que a partir do momento que você perde a humildade de querer aprender, você tá precedendo a queda, cara. Porque pra mim aí já é um pouco de soberba, né? Ah, eu já sei tudo, eu não preciso aprender nada. Ah, então legal, cara. Segue teu caminho sozinho aí e coloca essa soberba no bolso, né, Me cara? conta lá depois se você estiver lá no abismo. Cara, porque eu acho que sempre há espaço pra aprender. E se a pessoa não tem essa humildade, eu acredito que é realmente isso. Ela já beira a soberba. E você vê os principais líderes, né, de grandes empresas são caras que, a grande maioria, né, a gente vê em entrevistas que são caras que estão ali aprendendo todos os dias. Se você pegar, cara, o próprio Bill Gates, ele lê, acho que posso estar falando groselha, depois a gente passa informação no detalhe, mas acho que ele lê 5 livros por final de semana, é uma parada assim. Eu assisti o documentário dele, é uma parada próximo disso. Quer dizer, o cara, ele tá a todo momento aprendendo coisa nova. E o cara já é bilionário. Já é um cara que vai deixar um baita legado quando ele se for, né? Então, ele tá pretendendo deixar mais de 1 trilhão aí, né? Como doação. Como doação, boa parte como doação. E, cara, é bizarro. Então você fala assim, pô, se o cara é o Bill Gates, se o cara é um dos caras mais pica que tem, a gente pegar Elon Musk, que tá querendo, que vai conseguir levar a gente, né, pra Marte. Esses caras estão estudando, esses caras estão abrindo outras frentes, esses caras estão vendo outras coisas. Quem sou eu, um mero mortal, que tô falando que não precisa aprender mais, né? Então, eu acho que o aprendizado ele é o mais importante de tudo que a gente pode fazer. Boa. Vou mudar aqui e já vou ir pro próximo, beleza? Vamos lá. Então, depois aqui nós tivemos quem? Depois do Rafael, o nosso querido presidente da OAB. Aqui, olha que bacana. Alexandre Fanti. Deixa eu pegar um legal aqui dele. Tá. Primeiro aqui. Vamos pegar esse aqui. A pessoa que empreender, a primeira noção básica que ela tem que ter é montar o plano de negócios dela, aquilo que ela quer. E às vezes as pessoas acham desnecessário e elas veem, né, as empresas, os pequenos empreendedores, o advogado como um custo, né, quando na verdade é um investimento. Então, se você quer empreender com segurança, é importante que a pessoa contrate um advogado para fazer essa consulta, porque a parte de consultiva é muito mais barato do que depois você tentar remediar com um problema feito, né? Então, o primeiro erro que a gente vê é a falta de planejamento da pessoa, que passa não só pela contratação do advogado, mas passa também pela contratação do advogado, né? Então, a pessoa que empreender, a primeira noção básica que ela tem que ter é montar o plano de negócios dela, aquilo que ela quer, quais são os objetivos em curto, médio e longo prazo, e tendo essa ideia, tendo esse planejamento, conversar com o advogado para que esse planejamento realmente ele não morra no nascimento, né? E para que aquela empresa, aquele empreendedor, ele tenha ali a tranquilidade para fazer o que ele sabe, que é empreender. Sim, mas a pessoa que empreender. Olha só, sobre essa questão, sobre esse shorts específico, eu acho que não é a cultura do brasileiro contratar um advogado para abrir uma empresa. Você não vai lá e vai falar, pô, vê o que eu posso fazer sobre imposto, o que eu não posso, veja o que eu posso fazer com funcionário, o que eu não posso, ainda mais sabendo que você nem tem essa verba, né, no começo de uma empresa, que normalmente é assim que as pessoas começam aqui no Brasil principalmente. Eu comecei assim, praticamente sem R$1 no bolso, cara. Irmão, E eu não criei um CNPJ na hora que eu comecei sem CNPJ. Não emitia nota fiscal, não fazia nada. Eu simplesmente vendia. É a realidade do que aconteceu comigo, tá? Mas eu acho que ele tem toda a razão. Claro que se uma pessoa tem essa condição de começar por um ponto onde você pode analisar, que nem eu passei essa semana passada uma situação muito complicada, que se eu tivesse um advogado por trás, né? Ficou até meio esquisito isso aí, mas... Lá ele!
Se eu tivesse um advogado nos ajudando aqui com essas questões de impostos, principalmente a parte jurídica, a gente não tinha se ferrado. Porque a gente foi de um nível de imposto, que a gente pagava 6%, a gente foi para 13%, sem a gente perceber. Porque isso é automático. É automático. Você passou um valor ali na nota fiscal durante um período, um mês que seja, bateu lá, a sua empresa ela muda a segmentação dela, né? Então você é ME, você vira LTDA, você vai para outra margem de imposto, né? Imposto lucro presumido, você vai para vários tipos de imposto. E o nosso, de um dia para noite, a gente estava esperando pagar um valor de imposto, né? Referente a 6 e pouco por cento, a gente foi para 13% de imposto. Um mês 10 e o outro já 13. Muito bom, porque quer dizer que a gente está fazendo mais vendas para chegar nesse nível, né? Mas, por outro lado, uma falta de conhecimento nosso, uma falta de ir atrás de quem realmente podia não ter feito a gente tomar esse susto, e sim ter falado, ó, vocês venderam isso, vocês podem ir por esse caminho, porque aqui é o melhor, aqui vocês vão retirar isso, mas vocês vão ganhar lá na frente isso. Então, eu acho que para uma empresa que já está começando a caminhar, eu acho que vale a pena. Você está começando a tirar um dinheirinho? Pega um advogado, verifica com ele quais são as partes jurídicas que você pode melhorar dentro da sua empresa. Né? É o que ele falou, você não vai no doutor consulta, você paga para fazer um exame médico, para se consultar com o médico, a mesma coisa com o advogado. Importante que as pessoas tenham ciência, e essa parte que ele coloca de ter uma consulta, né? Ele trazer o exemplo do médico, para mim é muito legal e ficou um exemplo muito bom, porque você muitas das vezes vai no médico para você evitar certas doenças, né? Fazer um exame para entender como que tá, né, o seu corpo, você faz um check-up e você evita muitas doenças por fazer esse check-up. E a parte jurídica é a mesma coisa. E muitos dos pequenos e médios empresários às vezes não estão olhando para isso. É só realmente quando dá dor de barriga e precisa remediar, sai muito mais caro, né? Ele poderia ter evitado. Você concorda que se, por exemplo, aquela pessoa que vai muito no médico, ela também está procurando? E a pessoa que também às vezes pode contratar muita questão burocrática para sua empresa também está procurando? Porque ela está gastando dinheiro às vezes com outras coisas que poderiam ser gastas em outros investimentos dentro da empresa. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Faz sentido, irmão, faz sentido, mas você precisa fazer uma consulta de rotina. Sim, de rotina. A de rotina você precisa fazer. E na consulta de rotina eu acho que ele já consegue fazer um desenho ali para que você não tenha problemas futuros, que é isso que ele coloca claro aqui. Que nem tudo dá para prever, né? Nem tudo dá para prever. Não, vai ter coisa que você vai ter que remediar, né? Mas que nem costumam dizer, né? O que não pode ser remediado, remediado está. Mas a consulta de rotina, se ela der para ser feita, acho que faz total sentido para você não ter problemas maiores lá na frente. Então, ficou esse insight que é muito bacana. Que realmente eu não vejo muitos empresários se preocupando com isso. Ah, vou montar meu negócio. Pô, cara, preciso de uma consultoria jurídica de cara. Não. Então. Ele trouxe muitos temas aqui também. Eu gostaria até de colocar mais um do Alexandre aqui. Alexandre Fante, presidente da OAB de Santo Amaro. Foi uma entrevista inédita que tivemos aqui e muito especial. Principalmente para mim. O João não pôde estar nesse dia, mas foi muito importante essa entrevista com ele. Imagine você receber um presidente de uma organização tão grande, né? E como é de Santo Amaro, que é a maior de São Paulo, né? Então é muito importante estar com essa pessoa aqui. Eu vou colocar um outro trecho aqui pra gente comentar. Tem o seu perfil, mas eu tinha esse perfil de empreender. Tem alguém que imagina que você é advogado, né? Quem dirá um dia eu ia chegar a ser presidente da Associação de Santo Amaro. Para quem não conhece, a Associação de Santo Amaro é a segunda maior do Brasil, né? Então hoje são 13 mil advogados inscritos, né? Então é uma empresa também com 25 funcionários, então a gente tem que ter um pouquinho dessa noção de gestor também. Eu sempre tive em mim que eu seria um empreendedor também dentro do direito. Então eu não imaginava trabalhando num escritório grande ou num escritório que eu fosse ali um colaborador, um funcionário, etc. Óbvio, cada um tem o seu perfil, né? Mas eu tinha esse perfil de empreender. E aí abri meu escritório lá na Estrada do Campo Limpo, foi o primeiro que eu abri, e ali depois
depois eu vim seguindo os caminhos aqui mais para a região de Santo Amaro. O seu perfil. Cara, é legal, né? Porque a gente vê, ó, o cara abriu o primeiro escritório dele na região do Campo Limpo, né? Tem gente que já quer ir pra Vila Olímpia, que ela quer começar de primeira na Vila Olímpia, na Paulista, Faria Lima, né? Quer começar em Alphaville. Eu acho que tudo tem seu tempo, né? Se você não souber a sua origem, suas raízes e quiser... Pô, cara, mas eu fui, né, no coach lá, no Pablo Marçal, ele falou que eu tenho que estar em Alphaville. Calma, bebê. Você tem que estar em Alphaville, você pode estar em Alphaville, você pode estar na Vila Olímpia, só que você tem que entender qual é o momento para você estar lá, né? Não é com uma mão na frente e outra atrás que você vai chegar lá que ninguém nem vai querer olhar para sua cara, né? As pessoas querem pessoas que tragam prioridades para elas, que resolvam os problemas delas. E talvez você não vai ser isso. Você talvez vai ser mais um causador de problemas. Então é legal você ver que o presidente da OAB, o primeiro escritório dele foi lá no Campo Limpo, igual a gente aqui. O primeiro foi dentro da minha casa, perto do Sesc Interlagos, né? Depois a gente foi lá para Chácara Santo Antônio, demos um salto muito alto para aquele momento, quebramos, falimos. Então, tem as experiências que a gente passa na nossa vida, mas a gente nem imagina que o presidente da OAB também já passou por aquilo, né? Inclusive, depois ele foi para a Chácara Santo Antônio também. Exatamente. Eu acho que mostra também esse lado dele, né? Ele fez direito, mas ele tem a ver empreendedor, né? Ele falou, cara, então minha ideia não é trabalhar para a empresa, minha ideia é ter o meu escritório. E hoje, como presidente, tem 25 funcionários e ele precisa ter a cabeça, né, de um gestor, né? Né? Vou colocar CEO de novo, mas é como se fosse isso mesmo, né? Porque ele precisa seguir as principais diretrizes para que as coisas aconteçam e ele está no segundo maior... na segunda maior organização. Segunda maior organização, essa palavra. Na verdade, é a Ordem dos Advogados do Brasil, né? A subseção de Santo Amaro é a segunda maior. Exatamente. E olha a responsabilidade do Brasil. A gente tá falando, pô, ele falou até um número que é a primeira de São Paulo. Ó, que legal, né? Então tem uma baita responsabilidade. Ele me falou um número ali que eu também não tinha muita ideia, cara. Não tinha parado para pesquisar no chat GPT. São 13 mil advogados hoje no Brasil. Confere isso. 13 mil advogados, eu não percebi. Vamos voltar aqui, calma aí. Porque, cara... Tem que ser advogado, né? Quem dirá um dia que ia chegar a ser presidente da subseção de Santo Amaro. Para quem não conhece, a subseção de Santo Amaro é a segunda maior do Brasil, né? Então, hoje são 13 mil advogados inscritos, né? Então é uma empresa também. 13 mil na de Santo Amaro. Só na de Santo Amaro. Só na de Santo Amaro. Eu acredito que, se eu não me engano, tá? Vou até pesquisar aqui também, né? Chat GPT tá aqui para isso. Aqui, mas acredito eu que a primeira seja de Brasília, né? Chat GPT, qual é a maior OAB do Brasil? A maior seccional da OAB no Brasil é a de São Paulo. Ela é a maior em número de advogados inscritos, o que reflete o tamanho e a importância do Estado no cenário jurídico nacional. Certo. Mas qual é a subseção? Dentro da OAB São Paulo, a maior subseção é a de São Paulo, seção São Paulo. Também conhecida. Entendi. Ok. Então, quer dizer, a OAB subseção São Paulo é a maior. Depois a segunda é a de Santo Amaro. É de Santo Amaro. Pô, que legal. Então, quer dizer, a primeira é de São Paulo, nível Brasil. A segunda é Santo Amaro, nível Brasil também. Né? Então, cara, é muito, muito louco isso. Então, assim, o ponto é, ele já tinha essa mente de empreender, ele chegou, né? Ele está como presidente da OAB, tem o escritório dele. Então, é uma história legal também, porque eu não sei se tem muito advogado que segue a gente, mas é muito legal trazer para eles que, de fato, também eles conseguem, mesmo sendo advogados, empreender e causar impacto. Enfim, a gente tem, obviamente, diversos escritórios renomados, né? Você pegar um Pinheiro Neto da vida, que é renomado no meio. Machado e Associados. Machado e Associados. Então, muitos deles também brilham os olhos quando vê histórias assim. E eu acho que é legal a gente trazer diferenciar também um pouquinho, né? Não trazer só aquele
empreendedor do dia a dia ramo, mesmo, né? né? De ramo específico. Então a gente tá trazendo de todos os lados aqui. Você pega um caso como o dele que é bem bacana, né? Sim, muito importante pra gente. A gente tem um empreendedor que também é o presidente da OAB. Né? Eu acho que isso muito aí bom. difere muito dos outros empresários que a gente tem aqui. Bom, eu já indo para o próximo aqui, vamos lá. A gente tem o Rei da Manga. Cara, que entrevista bacana com esse moleque. Moleque de 23 anos, um empresário feirante, tá? Rodrigo Matos. Cara, cara assim que eu gostei muito de conversar. Na minha opinião, não desfaço de nenhum dos podcasts, mas foi o podcast que eu mais gostei. Ficamos muito à vontade, falamos a nossa língua, né? A nossa língua que, querendo ou não, se mistura com a da nossa quebrada, com a da nossa região. E isso foi muito importante pra mim. Eu conheci o Rodrigo através de uns vídeos que ele apareceu no meu Instagram. Ele cortando a melancia, cortando o abacaxi, e aquilo me chamou muita atenção. Ele me causou o desejo da compra, o desejo de comer aquele produto que ele estava vendendo. E eu falei, caramba, foi muito grande o desejo. Então, quer dizer, eu quero esse cara dentro do meu podcast, porque ele vende muito bem. Inclusive, ele tem ganhado de 10 a 15 mil seguidores por semana. Né? No dia que... alguns dias antes ele estava aqui, ele estava com 180 mil, ele já está quase com 300. Né? Então, assim, cara, tá subindo muito. Né? Ele tá pegando o hype, a onda. Ele é um cara que posta muito. E eu queria mostrar algumas coisinhas que a gente conversou aqui. Vamos ver o que a gente falou aqui com o Rei da Manga, Rodrigo Matos. Vendendo sua fruta. Às vezes ela compra sem querer. Ela compra sem querer. Sabe por quê? Você pode tirar isso daí, você vai no Mercadão de São Paulo, ali no Parque Dom Pedro. Você vai no Parque Dom Pedro ali, os caras, ele chega em você e fala assim, olha essa fruta, olha isso, olha aquilo. Você compra sem querer. Sem querer, os caras, é uma forma de saber trabalhar. Entendeu? Os caras sabem trabalhar. Ele fala assim, não, os caras estão roubando aqui e tal, não sei o que. Não é, ele tá fazendo você entender, tipo assim, ele tá te vendendo uma experiência ali. Sim. Entendeu? Não tá te vendendo sua fruta. Às vezes ela... Cara, a entrevista com ele é bizarro. O quão você... assim, eu sou fã de vendas, né? Eu tô na área de vendas já minha vida inteira, né? Desde que eu me conheço por gente, mas o quão é importante o cara saber vender o negócio dele, cara. Então, o cara é um feirante e tal, mas, cara, é o que você falou. Eu nunca vi alguém vender tão bem uma fruta. Cara, você vai numa feira, tem uma porrada de feira, uma porrada de gente que vende fruta, aí você fala assim, cara, mas como que eu vou ser diferente vendendo fruta? Tá aí. Autenticidade. É um menino super, mas assim, super carismático, um menino que fala bem, tem a dicção boa. É um moleque que, assim, um moleque no bom sentido, né? Mas é um moleque que encanta. Você tem vontade de comprar a fruta dele. Então, pra mim, na minha visão, ele reinventou a venda de fruta, cara. É bizarro isso que eu tô falando, mas assim, depois quem puder, assiste os vídeos dele no Instagram, é o Rei da Manga, né? A gente colocou aqui. É bizarro o como ele consegue transparecer a paixão dele pela venda, cara. Eu gostei muito porque ele também trouxe novos... quem traz muito bordão adquire isso com a venda também. Eu gosto muito de usar bordões. Eu acho que é muito importante pro seu reconhecimento. Né? O meu pai mesmo usava muitos bordões, né? E eu admiro muitas pessoas que usam bordões. Ele tem um bordão dele que é Don't Fruit, que é não toca na fruta. O que eu acho interessante? Não é que ele não toca na fruta, ele não toca na polpa da fruta, ele não toca só na casca. Então ele pega um abacaxi aqui, ele corta sem pegar no abacaxi. E ele vai falando que não vai encostar na fruta. Ele vai falando. E cara, ele corta de uma forma onde ele já coloca o abacaxi cortadinho dentro dali do plástico, né, que ele deixa ali, e ele já embala sem pegar na fruta e já coloca para venda. Então imagina, se uma pessoa paga, sei lá, 10 reais no abacaxi, por que ela não vai pagar 10 reais no abacaxi cortadinho pra casa dela? E pô, cara, com um cara que foi super carismático, que brincou com ela, que, dissipou um sorriso maravilhoso,
ali naquele momento. Eu acho que a venda, ela é uma construção de várias paradas, né? Primeiro do seu carisma, do seu dia, como que ele tá, né? Se você chega com cara de bunda, não espere que você vai vender muito, cara. Você não vai, porque a energia que vai te trazer ali é só cocô. Agora, se você chega com espírito alegre, mesmo que tenha acontecido problemas, porque vendedor é isso, cara. É deixar os problemas de lado e ir partir pra venda. Pra quê? Pra quando você ganhar aquele dinheiro, receber aquele dinheiro, você esquecer de todos os problemas que você estava passando em outro local onde você não estava. Então, cara, é um cara que me conquistou bastante. Gostei muito do estilo de venda dele. Acho que ele diversifica bastante também nos vídeos que ele faz, né? Tanto na questão também de furar o plastiquinho com a água, deixar cair para lavar a mão. São muitas coisas que parecem muito simples, né? Colocar um limão na melancia, né? Que dão mais de, sei lá, 30 milhões de visualizações. Colocar um limão na melancia, cara. 30 milhões de visualizações para fazer isso. 30 milhões de visualizações para furar um saquinho que tem água para lavar a mão. E a gente aqui buscando fazer hiper vídeos com inteligência artificial, com 1 hora de erros e volta e vai. E às vezes o negócio tá no simples. Eu acho que o que vende é a autenticidade, cara. É a realidade daquele vídeo. É a realidade. Falam errado, tá falado. Cara, é trazer pro dia a dia e a pessoa se encontrar naquele vídeo. Tanto que se você... A gente, né, fez uma baita entrevista legal com ele aqui e hoje ele é a imagem do negócio dele. Quer dizer, tem pessoas que vão na feira, que compram com ele por conta dos vídeos. Sim. Então tem gente que se desloca de lugares distantes para ir comprar com ele. Então, quer dizer, a credibilidade que ele gerou, a autenticidade dos vídeos dele fez com que hoje ele venda mais. Então, para mim, entrou muito a questão de atrelar a cara do dono ao negócio nas redes sociais. Então, ele trouxe uma lição muito boa aqui pra gente, que é das caras nas redes sociais, cara. Começa a fazer vídeo, começa a gravar. Hoje a gente tem um portal gigante que é o Instagram, que é o TikTok, que abre um portal pro mundo inteiro te ver. Então, isso também é uma lição muito grande que ele trouxe pra gente. Acho que a gente precisa fazer mais isso. Na entrevista eu falei, cara, eu preciso fazer mais isso. Mas quanto você tem feito depois que você falou? Cara, eu passei por algumas situações, mas eu estou planejando fazer. Eu sei que independente do momento tem que fazer. É aqui e agora, né? Mas eu quero, de fato, fazer mais ainda, né? Então, o meu principal ponto é: fazendo ou não fazendo, as pessoas vão criticar do mesmo jeito. Com certeza. Então, meu velho, faça. Critiquem fazendo, né? Não, mas eu acho que no final do dia, Ricardo, quem tá pagando minhas contas? Exatamente. Você paga minhas contas? Não. Então a sua opinião pra mim não vale de nada, a não ser que você já chegou no lugar onde eu quero chegar e a sua opinião seja construtiva. Se for assim, e olhe lá, né? E olhe lá também, né? Porque às vezes são opiniões construtivas bem falsas, né? Porque às vezes a gente tem que acha saber diferenciar. Exatamente, a gente tem que saber diferenciar. Tem gente que engana bem, cara. Eu concordo com você, mas eu acho que a gente não pode parar de tentar, né? É o que eu falei agora há pouco. A persistência é uma parada que, às vezes eu tô em alguns dias que eu acabo não deixando de fazer alguns vídeos e eu falo, cara, eu tô deixando de treinar. Eu tô deixando de pegar aqueles vídeos que eu não gostei e falar, não é assim que eu quero falar. Não é assim que eu quero ser. Mas, por outro lado, eu tenho aprendido que são os erros que as pessoas querem ver. E eu tô vendo que hoje em dia os erros são propositais. Muitos erros que a gente acha que, nossa, cara, olha o que aconteceu. Nada. Foi tudo proposital. Porque as pessoas querem ver os erros, as pessoas querem ver a realidade. As pessoas não querem que você faça um vídeo falando, esse controle, vamos pôr, ser especialista em controle. Esse controle é assim, assim, assado, mas porque ele é mais maior. Mais maior não. Ai, caramba. Falei errado, volta aí. Não é isso. Falou mais maior, filho. Vai que vai. Você errou, é assim que a sua realidade é. Você vai ter que mostrar que você errou e que você pode falar melhor. Que nem ele errou algumas frases que ele falou aqui, algumas palavras, mas, cara, foi muito engraçado e foi, não foi nada demais. Não, foi uma parada bem, inclusive, feirante, né? E ele consertou na sequência. É que o ponto que a gente também começa, depois de um tempo na minha vida, eu comecei a analisar que
Nem todas as pessoas que estão do seu lado querem o seu bem. E muitas das pessoas que mesmo que queiram o seu bem, elas não querem que você esteja melhor do que elas. Exatamente. Então, isso é para familiar. Isso às vezes é primo, tio, tia, pai. Acontece isso. Então, o meu ponto é, cara, eu vou fazer, eu vou errar, eu vou acertar, mas o ponto é que eu estou confortável comigo mesmo. É a gente tirar também um pouquinho daquela síndrome do impostor. Eu não consigo fazer, eu não posso fazer, as pessoas vão me julgar, etc. Mas o ponto principal também aqui pra gente é que a gente não vive ainda só da internet, né? E isso acaba que puxa um pouco a gente. Mas, cara, Exatamente. se a gente não começar a fazer com o tempo que a gente Como tem, é que já você vai escasso, viver de algo que como você nunca a gente começou? futuramente vai viver? A não Exatamente. ser que você seja um milagre, né, da internet. Que existem os milagres da internet, né, que vão surgir em tempos. Nada que a gente também não possa ser, né? No piscar Sim. de olhos, a gente pode ser um dos milagres da internet. As coisas acontecem muito rápido hoje. Olha o próprio Rei da Manga. O cara explodiu. Ele falou que o primeiro vídeo que ele postou já deu mais de 100 mil visualizações. Que ele postou assim, que viralizou, né? Deu mais de 100 mil e foi com pouco tempo. Foi com menos de 2 meses ele abrindo o Instagram dele. Então, assim, é sorte, é sucesso. Característica, eu acho que é enfim, personalidade. Personalidade, né? já era pra o acontecer. O algoritmo, talvez, ele sabe o que é interessante e o que não é. Tem muito Exato. de inteligência artificial aí no meio. Eu vou colocar mais um dele aqui, tá Boa. bom? E aí a gente meio que já está quase no final do nosso react aqui também. Vamos ver aqui o que nós temos. Desejo. Foi isso que você foi em busca? Sim, é isso que eu fui em busca. Tipo assim, no começo eu lembro que nesse vídeo aqui, na época que eu postei esse vídeo, eu postei um outro também que realmente é muito bom. Você coloca melancia, um pedaço da melancia, um pedaço da rodela do abacaxi e joga umas gotinhas de limão ali. Meu, fica sensacional. Fica muito bom. De verdade, fica muito bom. Eu postei, foi os 2 vídeos que bombou. Eu acho que esse da melancia com abacaxi e limão deu 8 milhões e esse daí da melancia deu 15, né? Eu lembro que a cada 2 dias eu ganhava 10 mil seguidores. Isso foi durante uma semana, assim, ó. Desejo. Foi Cara, isso. você viu, velho? Tipo, coisa simples, né? O cara tá com um corte muito parecido com luva de pedreiro. Né? Quase que eu falei, cara, eu tô entrevistando luva, cara. Até o bigodinho. Coisa simples, né? E a gente tentando. Essa semana mesmo eu tava falando, Rafael, vamos mostrar aqui como que funciona o interruptor básico aqui, cara. Liga e desliga, como que opera esse interruptor inteligente. Não precisa ir tanto além, né? As pessoas não querem saber o detalhe da explicação e nem nada. Elas querem simplesmente saber como que, assim, se configura rápido, se não configura rápido, né? Como que é o aparelho e o que você pode fazer com ele. Acabou, né? A gente que tenta complicar as coisas, cara. Querer mostrar tudo de uma vez, querer fazer muitas coisas que as pessoas às vezes não falam, mano, não é isso que eu quero assistir. É a venda, cara. A venda é isso. Tem vendedor que despeja um monte de coisa pro cliente e o cliente nem queria saber. Ele só queria saber se resolve. Né? Ele fica perdido. Você deixa o cara perdido. O cara só queria saber se a luz era verde ou amarela. Você foi explicar a história da criação da luz verde. Tem hora que você precisa... Tem hora não. Na maioria das vezes você precisa ir direto ao ponto. Porque você pode, de fato, vomitar um monte de informação que o cara nem quer saber, que ele nem tá preocupado, ele só quer resolver o problema dele no final do dia. E os vídeos que a gente analisou dele, que viralizou, primeiro foram ideias que ele puxou de outros vídeos, que ele trouxe para a realidade dele e deu muito certo, porque a da melancia, ele viu uma mulher grávida que tinha um desejo de comer melancia com limão, ele guardou aquilo na cabeça e um dia, pô, o cara é feirante, trabalha com fruta. Qual que foi a ideia do cara? Pô, vou fazer um vídeo colocando limão na melancia e comendo, que era o desejo de uma grávida que o cara viu há anos atrás. E, cara, o vídeo deu 15 milhões de visualizações. É bizarro, porque você pode pensar, pô, é sorte. Mas será que é sorte? Né? Ou o moleque continua tendo sorte? Não. Eu tenho certeza que é com certeza um moleque que tem o dom da parada, sabe vender e sabe entregar na venda no vídeo também, porque ele não deixa de ser vendedor. O vídeo dele entrega o que as pessoas querem ver.
E você sabe que é uma coisa engraçada que eu reparei nos vídeos dele, que ele consegue fazer várias vezes a mesma coisa em vários vídeos diferentes e conseguir um público diferente e conseguir visualizações gigantes. Por exemplo, ele coloca o abacaxi cortado e daqui 4 dias ele corta o abacaxi de novo, só que talvez conversando com o Sérgio lá, com o amigo dele. E cara, um vídeo tem 1.000 visualizações, 100 mil visualizações e muitos comentários. O outro, do mesmo jeito, tem muitas visualizações e muitos comentários. Então, quer dizer, é fazer a mesma coisa sempre, mas só que com alguns detalhes diferentes. Você não precisa mudar muito, cara. Que nem a Bic, cara. A Bic é essa caneta mesmo. Tem, desde que eu me conheço por gente, eu adoro essa caneta, cara. Os caras não mudam nada nessa caneta. Nada. E que nem essa aqui. Não foi mudado praticamente nada nessa caneta desde que ela surgiu, cara. E aí a gente vê, é o simples bem feito, né? Então, tem coisas que não precisa encher de glória, encher de frufru, né? Acho que a gente pode fazer o simples bem feitinho. Exatamente, cara. Me marcou bastante. A entrevista com o Rei da Manga trouxe muitas ideias boas que eu acredito que a gente, aplicando cada vez mais aqui para dentro do podcast, a gente vai ter sucesso também. O que você espera desse podcast até o fim do ano, João? Cara, eu acredito que vem muita coisa boa. Nos bastidores, obviamente, a gente não pode falar tudo que está por vir, né? Mas tem muitos convidados interessantes, tem muitos convidados que vão trazer muitas ideias, como já vieram aqui, né? 5 pessoas e trouxe tanta informação pra gente. Tem muitas das vezes eu tô usando nos episódios e é algo que eu levo pra minha vida. O óbvio tem que ser dito. Ah, mas isso que o convidado X falou é meio óbvio, né? Mas você tá fazendo? Uhum. Você parou um tempo no seu dia pra fazer aquilo que ele receitou naquela entrevista? Então, assim, eu espero que vai, assim, sem sombra de dúvidas, vai ser a melhor temporada, né? Eu sempre costumo dizer também que o melhor está por vir, mas essa temporada, ela de fato, ela promete muito, porque a gente agora acertou a veia, a gente acertou o público, a gente está acertando nos convidados, a gente já conseguiu ter vamos colocar aqui, né, 5 pessoas muito diferentes, de verticais muito diferentes, mas do mesmo nicho, que entregam a mesma proposta. São pessoas que têm empreendimento, que conseguem trazer de cada um, né, das suas peculiaridades, informações riquíssimas para quem está em casa utilizar no dia a dia, para ver se dá certo. Testa. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas aqui a gente está dando uma trilha bem bacana. Então, no frigir dos ovos, eu acredito que a gente vai conseguir trazer muito mais informação relevante para quem tá em casa. Legal, acho que até o fim do ano, essa temporada, a segunda temporada não é tão grande, ela não é até o fim do ano, mas acredito eu, falando até o fim do ano, né, que isso aqui vai mudar muito. Isso aqui já mudou muito. Se vocês não repararam, as estruturas aqui têm mudado a cada dia. São pequenos detalhes, mas que são muito grandiosos ao longo do processo, né? Às vezes você vê uma estante vazia, às vezes você já vê uma estante mais cheia, às vezes você vê uma iluminação melhor no estúdio, né? Estamos com uma iluminação muito melhor. Você que está assistindo nosso podcast hoje, desde o primeiro episódio, você com certeza você deve estar falando, é a melhor iluminação esse episódio, porque a gente tem trabalhado muito nisso, pessoal. Vocês não têm noção o quanto é difícil uma iluminação dentro de um local desse. A acústica é muito importante também, né? Nós temos nuvens acústicas aqui, né? Nós temos uma TV, 2 TVs aqui atrás, uma de retorno, uma pra gente fazer como um teleprompter. Nós temos computador, mesa de som, uma mesa de madeira também, alguns microfones que são uma tecnologia muito grande, né? Todas as nossas câmeras são penduradas no teto. Então são detalhes, pessoal, que a gente vai aprimorando e vai fazendo cada vez ficar melhor, né? E lembrando que a gente começou num lugarzinho muito pequenininho, né? Numa salinha dentro da Lexus ali, né? E com câmeras que, pô, cara, eram bem piores que essas, microfones bem piores que esses, né? Foi tudo muito pior. E olha onde a gente está chegando. Por quê? Persistência.
Tem muito convidado bom pra vir, tem muito convidado influente pra vir, né? E tem muitas pessoas também que não são conhecidas que vão vir aqui também. Porque afinal, esse podcast aqui é um podcast original. E ele nunca desoriginalizará. E pra ele nunca desoriginalizará, ele tem que ser um podcast onde ele traga os dois ambientes. Tanto a pessoa que está estourando, né, como empresário, como a pessoa que está começando e está se dando bem. Né? Então, esses dois tipos de empresários vão ter aqui dentro do nosso podcast. Pensa que o nosso podcast chegue nas alturas. Né? Mas é claro que a gente quer trazer sempre pessoas que tragam conteúdo para vocês. Não é verdade? Sem sombra de dúvidas. A ideia aqui no final do dia é trazer o melhor para os nossos assinantes, nossos inscritos, né? Exato. E é isso aí, pessoal. Eu digo aqui que nada se cria, tudo se transforma. E quem não segue a Exatamente. gente, por favor, entrem nas nossas redes sociais, sigam a gente, se inscrevam no canal. A gente vai deixar aqui para vocês todas as informações para que vocês façam isso, tá bom? Tá certo. Não, eu queria só mostrar algumas coisas aqui pra vocês e eu queria mostrar algumas partes aqui do estúdio, como é que ficou, né? Mas pra eu falar disso, eu vou falar da Lexus Automação Inteligente, né? Que é uma empresa que faz toda a parte de automação, tanto de podcasts, como de uma casa, como do seu comércio, da sua empresa. Você quer fazer automação, você tem que falar com a Lexus Automação Inteligente. Mais de 15 anos de experiência no mercado, né? 15 anos não são 15 dias. Então, tá querendo contratar uma empresa séria, uma empresa com nome no mercado, uma empresa que já trabalhou em diversos tipos de ambientes, é a Lexus. Eu vou fazer uma experiência aqui para vocês verem como eu tenho confiança nessa empresa, tá? Eu mesmo sabendo que a Alexa está aqui do outro lado, ela não está aqui, porque a gente tem usado ela aqui na parte de home theater, eu vou chamar ela aqui e eu sei que vai funcionar. Alexa, desligar original. Olha só, pessoal, eu desliguei praticamente toda a iluminação aqui do nosso estúdio. Se eu quiser, eu também desligo a TV que está aqui atrás. Olha só. Alexa, desligar TV original. Eu desliguei a TV que está aqui atrás. E assim como o ar-condicionado também, como outros produtos aqui, a gente tem um ar-condicionado que eu consigo diminuir a temperatura, aumentar a temperatura, ligar, desligar. As persianas daqui também são automáticas, eu consigo subir e descer no sistema de voz, né? Então eu consigo continuar fazendo tudo. Eu vou ligar aqui novamente para vocês verem como que funciona. Alexa, ligar original. Olha só, voltou a imagem boa. Olha aí que legal, que bacana. Então para você que está querendo conhecer um pouquinho de automação, procura a Lexus Automação Inteligente. Nosso telefone é 11 5668 7773 ou na internet, no site lexusbr.com, nas redes sociais, Lexus Automação Inteligente, Instagram, TikTok, Facebook. Não é possível que você não encontre a Lexus Automação Inteligente. Só se você tiver sem internet, amigão. Exatamente. Aí coloca um crédito aí, que senão aí não dá, né? Mas é isso. João, muito obrigado por hoje. Obrigado demais, meu irmão. Foi muito gostei rico. desse react. Conversamos demais, sobre várias cara. situações. E é isso que a gente tem para oferecer para muita gente que está assistindo aqui a gente. É um conteúdo que nós aqui estamos aprendendo também muito. E com certeza um dia vamos olhar esse vídeo e vamos falar, olha onde a gente estava lá e onde a gente está agora. Com certeza. Curtem, comentem, compartilhem, fiquem à vontade. É isso. Aí. Pessoal, obrigado, valeu, tamo junto. Original, não desoriginaliza. Vamos!